Tranquilo? Aprender a respirar, melhora a situação do bom. Aprender a respirar corretamente durante o dia vai te ajudar a manter a boca fechada durante o sono e a melhorar o ronco. Às vezes é necessária aquela placa dentária, às vezes é necessário outros procedimentos. Peso acima do normal, glicose acima do normal e respirar de maneira incorreta, junto com sedentarismo, são candidatos a respirar durante o sono pela boca e ao ronco. Ok? Aquele aparelhinho que coloca ajuda por quê? Porque ele dilata a cavidade respiratória. Ele incomoda? Hein? O seu médico incomoda? O quê? Aí o aparelhinho do nariz? Não, o aparelhinho que ela está falando é um aparelho que você cola por fora do nariz. Não, tem um que coloca por dentro. Ele mexe com estímulos que ajudam a respirar mais Mas corretamente. não incomoda. Não, tem gente que incomoda até com a locomotiva que apita lá embaixo na via férrea. Entrega isso para o Paulo para mim. Tem uma pergunta. Está falando, está funcionando. Tem uma pergunta, por e-mail, Antônio de Castro de Cataguás estava escutando e perguntou assim: a respeito da sua explicação sobre a água, com relação à memória e concentração, se ele começar a tomar os 8 copos de água por dia e fazer os exercícios que você está colocando, em quanto tempo ele começa a perceber a melhora da concentração e na respiração? Este é um dos grandes problemas dos ocidentais. Nós queremos que tudo na vida se encaixe em 3 princípios. Primeiro, que seja rápido. Segundo, que seja de graça. E terceiro, para onde? Seja rápido, porque eu não quero dedicar muito tempo para isso. A pessoa passa 10, 20, 30, 40 anos respirando de maneira incorreta. Faz assim e acha que está bom. Quanto tempo vai demorar? Cataguasense aí. Vai depender da sua perseverança. Um jovem, um adulto, homem ou mulher, que malha constantemente, se ele ficar 1 mês sem malhar, despenca tudo. Vou te responder com um ditado do interior: angu de um dia não engorda cachorro magro e nem emagrece cachorro gordo. Desculpa, eu não estou te chamando de cachorro, caro ouvinte. Só estou usando uma metáfora. Não é com meia dúzia dessas práticas que você vai conseguir resultado. Agora, se perseverar, a mudança acontece, mas acontece mesmo. 4º passo: o princípio da alimentação. Mas, Falcone, Jesus diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem perante Deus. Perfeitamente. Existem religiões que dizem que você não pode comer alho. Existem religiões que dizem que você não pode comer cebola. Existem religiões que dizem que você não pode comer carne de porco, ou não pode comer isso, ou não pode comer aquilo. Se por acaso alguém que faça parte de uma destas religiões comer estes alimentos, segundo os princípios da religião, está impuro perante Deus. É o apego à letra. Em verdade, não é o que entra pela boca que contamina o homem perante Deus, mas o que sai. Eu te odeio, não gosto de você, peste, isso, aquilo, a calúnia, a mentira, a fofoca, a maledicência. A mentira é isso que complica. Mas para o corpo, para a saúde do corpo, comer alimentos mais saudáveis vai capacitar o seu corpo a uma vida mais saudável, permitir que o tempo que você fique nesse corpo seja mais uma semana, mais uma década ou mais 50 anos, você use essa máquina de maneira mais completa. O que nós estamos falando então do princípio da alimentação com base na doutrina espírita?
Princípios básicos da alimentação. Mastigar. A biologia mostra que a primeira digestão começa na boca. Quanto mais você mastiga, quanto mais você fragmenta os alimentos, a pitialina e outras enzimas que estão na saliva vão facilitar todo o processo digestivo. Na roça se diz, fulano come igual pato, quer dizer, engole inteiro. Tudo que você engole mal, entra mal, vai transitar mal, vai ser mal digerido, mal absorvido e ainda vai na saída dar problema. Por isso, a necessidade da mastigação, da na hora da alimentação evitar os líquidos, de procurar combinar certos alimentos. Imagina chegar num restaurante porque você tem dinheiro e fome e pedir uma feijoada de entrada e uma bacalhoada como prato final. Mas tem gente que se bobear. Se perguntarmos para o Marcelo, Marcelo, qual o prato que você mais gosta? Se ele for no grupo do Armandinho, ele vai falar, prato fundo, cheio. Como é que faz? É assim, Marcelo? Já foi. Isso é que é ser honesto, já foi. A Andréia fica assustada com a quantidade de comida que eu ingiro. Domingo completei 34 anos que eu abri um consultório em Juiz de Fora. Hoje, no horário de jantar, seja jantar comida, seja jantar um lanche, a quantidade do que eu como em termos de volume é totalmente diferente de há 34 anos atrás. Por quê? Mudei uma série de hábitos. Reeduquei. Por isso, uma salada colorida, comer fruta todo dia, evitar os famosos alimentos processados, tomar sol. A vitamina D é de uma importância para o corpo extraordinária. E você pode até fazer uma suplementação hoje com a vitamina D em gotinhas. Mas o ideal é a vitamina D do sol. Aquilo é uma suplementação. Entre tomar a vitamina C comprada efervescente na farmácia e tomar um bom suco de acerola, o suco de acerola contém uma série de outros princípios ativos que, eu não posso falar o nome do produto, mas aquele produto muito conhecido, efervescente, sabor laranja, não estou falando o nome, não tem perigo de ser processado. Aquele produto, aquilo é química. Ajuda, com certeza. O que matava alguns marinheiros na época de Pedro Álvares Cabral era o escorbuto, falta de vitaminas. Por isso, alimentação o mais saudável possível, sem fanatismo. Sem fanatismo. Coma com educação, quantidades equilibradas e lembra de comer para viver e não viver para comer. Faça da balança a sua aliada. Um homem com o seu corpo, com o meu corpo, tem possibilidades de uma longevidade com qualidade muito maior do que alguém barriguinha, alguém obeso. Há pessoas que são obesas por problema de distúrbio glandular, mas a grande maioria é obeso por quantidade ou qualidades inconvenientes. Primeiro passo para melhorar memória, cérebro inteiro. Segundo, princípio da água. Terceiro, princípio do oxigênio. Quarto, princípio da alimentação. Alguma pergunta sobre a alimentação? Podemos avançar? Quinto princípio. Princípio do movimento. O que é princípio do movimento? Vamos ver o que está aqui. Quanto mais nos movimentamos, mais conexões são criadas dentro do cérebro. Movimento é porta aberta para mais aprendizado.
Uma completa elaboração da informação inicia quando começamos a nos mexer. Quanto mais você mexe, mais você provoca reações no seu cérebro. Como? Fazer exercícios pelo menos 30 minutos por dia. No trabalho, dar uma pausa de vez em quando e fazer alongamentos. A Joyce é profissional de fisioterapia e ela vai nas empresas e trabalha com ginástica laboral. O que é labor? Trabalho. Ginástica para ser aplicada durante, antes ou depois das atividades do trabalho. Então levanta, fica atrás da sua cadeira, vai para a ponta dos pés, segura, põe a mão na cadeira, vai para o calcanhar, segura, mexa com os ombros, faça pequenos alongamentos, faça pequenas atividades, daquelas básicas que você aprende na academia. Faça rotações com o corpo, para um lado, para o outro, gira a cabeça, gira os olhos, pequenos movimentos, nada de movimento brusco. Agora, se você fica horas a fios no computador, horas a fios lavando roupa, passando roupa e não dá um stop, uma parada para fazer um movimento, existe uma prática no mundo das ginásticas chamada antiginástica. Você conhece a antiginástica? Que é fazer um movimento lentamente para deixar que a sua musculatura, músculos, ligamentos, tendões, articulações e todas as partes do seu corpo aproveitem. A antiginástica não é para cansar, mas é para permitir um movimento pleno de uma rotação, de uma articulação, de um músculo, de um tendão, de um ligamento. O Tai Chi Chuan, a yoga. Falcone, você está falando dessas coisas dentro do centro espírita? Estou, querido. Estou dando orientação para a memória, para que na hora que você for fazer um estudo do grupo no centro espírita, na hora que você... Tem gente que vai aplicar passe com 2, 3 passes que aplica, os ombros estão em tempo de dar um troço. A bursite, a tendinite, é tanta ite por causa da alimentação, por causa da falta de movimento, por causa de pouca água, por causa de tantas coisas. Como é que você vai aplicar passe em 10, 15, 20, 30 pessoas se você não aguenta o peso nos braços? Como é que você vai desenvolver um estudo de 30, 40 minutos se a sua mente, se a sua capacidade de foco não acompanha? Então nós estamos aqui hoje falando de saúde, autoconhecimento, falando de inteligência, para que a gente possa aplicar não só na doutrina espírita, como em qualquer outro segmento da nossa vida. Você que está acompanhando o nosso programa pela web Rádio Evoluir, se tiver pergunta, se tiver dúvida, pode mandar pelo Facebook, né? O facebook.com/Rádio Evoluir, não é isso? Pode mandar a sua pergunta, o Marcos Farkas está lá, Ana Lúcia anota e traz para a gente aqui tranquilamente. Nós já temos algumas perguntas. Então vamos lá. Quer fazer algumas perguntas? Lúcia Almeida de Uruguai mandou um e-mail perguntando: nosso cérebro registra tudo o que nos acontece, certo? Certo. Como explicar a pessoa mais idosa lembrar mais das coisas que aconteceram há muitos anos atrás? Porque existe uma área do nosso cérebro capaz de registrar o que acontece aqui e agora. A memória de curto e médio prazo. A pessoa de mais idade que fica lembrando do que aconteceu há 20, 30, 40, 50 anos e não lembra o que aconteceu recentemente, como colocar uma metáfora. Se o cabeçote de gravação está com defeito, o que já está gravado ela lembra, mas o poder de fixação, o poder de foco dela, de atenção com o presente, com o aqui e agora, está baixo. Ele vai cantar que nem a Taufo Alves, que saudade da professorinha, eu era feliz e não sabia. Mas começa uma frase contando algo que aconteceu hoje e no meio do caminho se perde. A memória dele, o que já está registrado no banco de dados, ele tem acesso, ele conta a mesma história 10, 20, 30, 40, 50 vezes e esquece que almoçou.
Meu avô queria almoçar 3, 4 vezes por dia, por quê? Meu pai almoçava às 11 horas. Eu chegava da aula às 11h30, ele queria almoçar de novo. Meu irmão, o outro, chegava da aula meio-dia, ele queria almoçar de novo. O Aloysio estudava em Cataguases, chegava para almoçar 1h da tarde, ele queria almoçar de novo. A minha mãe dizia: padrinho, você não pode? Você já almoçou 3 vezes? Ele dizia: pois é, tratei tão bem essa menina para ficar me negando um prato de comida. Quem ouve a história uma vez, riu, mas você ouvir isso todo dia, quase que tivemos que internar os dois no hospital psiquiátrico. Entendeu como é que é? Então, a pessoa que tem a memória de curto prazo, a capacidade de gravar, o cabeçote de gravação, estou dando um exemplo metafórico, o neocórtex dele não está sendo bem irrigado, muda comportamentos dele dependendo do tipo de conexões, de lesão, da idade, dos padrões de crença, pode melhorar. Tem mais perguntas?